Ilustres colegas, boa tarde a todos e a todas. Aqui nos encontramos uma vez mais para dar início à 23ª sessão do curso de arrendamento urbano. Entre nós encontra-se o Sr. Dr. Vítor Palmela Fidalgo, que nos irá falar sobre o regime jurídico do direito de preferência dos arrendatários. Já não é a primeira vez que o Sr. Doutor se encontra nos eventos formativos organizados pela Delegação da Ordem dos Advogados de Braga. Já é pelo menos a segunda vez, e a última terá já sido em 2021, no âmbito do segundo congresso, também relativo ao tema do arrendamento. Portanto, o segundo congresso Direito do Arrendamento. Senhor Doutor, mais uma vez, o meu muito obrigada pela cordialidade, pela disponibilidade que está presente, sendo que, e mais uma vez também, a sua presença é sempre uma honra nos nossos eventos formativos e na Delegação da Ordem dos Advogados de Braga. Apresentando uma breve nota curricular do Sr. Doutor, dizer-lhes que é advogado, assistente convidado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, investigador do Centro de Investigação de Direito Privado também. É autor de diversas obras académicas em Portugal, Alemanha, Brasil e Espanha, onde se destaca a obra As Licenças Compulsórias de Direitos de Propriedade Industrial, galardoada como vencedora do primeiro prémio Professor Dr. José de Oliveira Ascensão, promovida pela Associação Portuguesa de Direito Intelectual. É diretor jurídico e agente da propriedade industrial na empresa Inventa International e árbitro em matérias de direito privado. Senhor Doutor, consciente de que foi muito pouco aquilo que disse acerca do seu currículo, passava-lhe de imediato a palavra e muito obrigada. Muito obrigado, doutora Santíssima Colega, doutora e digníssima advogada, doutora Ana Santos. Antes de mais, eu agradeço muitas palavras da doutora. É um gosto muito grande, agradeço o convite, tenho uma honra estar aqui e poder contribuir para um dos pilares fundamentais da Ordem dos Advogados, que é a promoção da formação. E agradeço muito o convite à doutora e à Delegação da Ordem dos Advogados de Braga, também pela cordialidade, simpatia, e já agora felicitando por este grande curso, não é? Porque realmente os temas que são abordados são os mais vastos e não é fácil em Portugal encontrar um curso com esta qualidade, tirando obviamente a minha parte, mas digamos com a abrangência de temas e oradores de qualidade que tem este curso. E por isso é totalmente meritório do doutor e da delegação e por isso merece ser referido. Eu estarei sempre ao dispor da delegação para transmitir qualquer tipo de conhecimento que possa ser útil a todos os advogados. Muito obrigado. Muito obrigada. Indo diretamente aqui ao tema, eu vou aproveitar para partilhar aqui o PowerPoint que preparei para a sessão. A sessão, digamos que é sobre o regime de direito de preferência no âmbito do arrendamento urbano. É um tema com bastante acuidade prática, que suscita bastante questões dogmáticas e que ainda não estão resolvidas. Algumas delas tiveram novidades há cerca de 2 anos e meio, pelo facto de um dos artigos ter sido abordado pelo Tribunal Constitucional e ter sido declarado inconstitucional. Nós iremos ver qual é, que é o número 8. Já agora eu estou aqui a ouvir, se ouvir algum som de bebê, peço desculpa que eu tenho uma filha de menos de 1 ano e às vezes, enfim, como ela não foi dormir, acho que os bebés, enfim, não conseguimos ter controle e pode começar a chorar e às vezes pode-se ouvir de fundo. Mas eu isolei bem aqui a sala e penso que será difícil ouvir alguma coisa, se ouvir, peço já desculpa. Como estava a referir, o objeto da conferência é o direito de preferência no arrendamento urbano. Bom, como é sabido, este direito de preferência, quer tenha fonte convencional através do Pacto de Preferência, artigo
414 seguintes, que tenha fonte legal, o que ele confere em termos de objeto é conferir ao titular uma primazia na celebração de determinado contrato. Habitualmente, a aquisição do direito de propriedade, ou uma coisa corporal, embora isso possa não acontecer, como nós iremos ver, porque existe um direito de preferência no âmbito do arrendamento urbano, que é para celebrar um novo contrato. E digamos que este direito de preferência falo em igualdade de condições, digamos que tem a ver uma paridade de condições, que é, digamos, um requisito implícito deste regime de preferência, e é sempre relativamente a um terceiro que está interessado também nessa contratação. Digamos que aquele que tem a possibilidade de preferir terá de oferecer, ou está disposto a oferecer, as mesmas condições que são oferecidas pelo terceiro. E por isso, enfim, em termos substanciais, o que nós temos aqui é um concurso, ou um direito que envolve um concurso entre o titular do respectivo direito e um terceiro, ou seja, na relação com o mesmo objeto e iguais condições. E, havendo essa concorrência, obviamente que aquele que tem um direito de preferência irá sempre, digamos, concorrer, ter vantagem nessa concorrência e poder adquirir a propriedade ou outro tipo de direitos, dependendo do que está em causa, em detrimento daquele terceiro que é preterido. Enfim, o direito português ele tem múltiplos direitos de preferência. Aliás, há quem diga que é a ordem jurídica da Europa com mais direitos de preferência, é uma proliferação de direitos de preferência. Lembro-me sempre das lições do professor Alves Sansão, que dizia que o ordenamento jurídico português, com a quantidade de direitos de preferência que tem, é um gravame bastante prejudicial para aqueles que são proprietários e para o direito de propriedade, em que, na verdade, apesar de se tutelar outro tipo de interesses, acaba-se por também desvalorizar os bens. Enfim, isto tem sido uma crítica constante por parte do doutrino, mas até agora parece que, de certa forma, ignoram-se essas críticas e continuam-se a criar novas preferências. Ainda agora estava a ler o diploma sobre o pacote de habitação e criam-se mais preferências, ou seja, a ordem jurídica portuguesa parece quase, digamos, um caminhado de direitos de preferência e alguns deles pouco ou nada servem, mas enfim. A última atualização que houve nesta matéria no artigo 1091, que é o artigo que nós iremos abordar, foi a Lei 64 de 2018, e que basicamente continua na mesma senda. Aliás, o próprio artigo 1º, não sei se se lembram, já estatuía que o principal objetivo da lei seria garantir o exercício efetivo do direito de preferência pelos arrendatários, criando novas preferências, criando uma preferência sui generis, não é? Nós iremos ver, e depois foi declarado inconstitucional. E o que eu diria neste caso é que o legislador português deveria ter um pouco mais de cautela, as preferências não devem ser estabelecidas de ânimo leve. Em qualquer situação, a preferência, que é importante em alguns casos, obviamente, deve ser sempre estabelecida com base numa ponderação, como se fosse um conflito de direitos ou uma questão de colisão de direitos, tendo em conta a posição do proprietário, a posição daqueles que beneficiam dessa preferência. Enfim, um dos exemplos dessa falta de ponderação foi o tal artigo número 8 do artigo 91, que depois acabou por ser declarado inconstitucional. Mas, em termos de enquadramento introdutório, o direito de preferência, ele, digamos que tutela vários tipos de interesses ou direitos. Não é? Temos, por exemplo, lembro-me do caso do direito de preferência na remissão, que é de formação processual no artigo 452 do CPC, que basicamente está destinado a proteger a família do Estado, ou o direito de preferência do comproprietário, que é digamos, que fica graduado em primeiro lugar, que basicamente procura explorar aqui de forma mais racional aquilo que são os bens, não é? E podemos até mencionar outro tipo de direitos de preferência muito semelhantes em termos de interesses, como aquele que é, por exemplo, concedido a titulares de prédios onerados com servidão de legal de passagem, ou até de terrenos confinantes com área inferior à unidade de cultura, ou até com aquele direito de preferência que existe nos co-herdeiros, da 2130, enfim, tudo isto são direitos de preferência que visam, grosso modo, explorar uma exploração racional, mais racional dos bens corpóreos ao dispor de todos. Bom, e depois existe este direito de preferência que nós vamos ver hoje, que está no 1091. Isto não esgota os direitos de preferência que existem no âmbito do arrendamento em geral, porque existe, como sabem, um também muito importante no âmbito do arrendamento rural, que está no artigo 31 do Decreto-Lei 294/2009.
Aquilo que nós iremos abordar é isso que está aqui mencionado na introdução, está no 1091, que tanto se aplica aos arrendatários habitacionais como àqueles não habitacionais. Aliás, se nós olharmos para aquilo que é a evolução histórica deste direito, ele por acaso não veio com a República, ao contrário do que muita gente pensa, em 1910, com os arrendamentos vinculísticos, não, veio depois, creio que veio em 1924 e começou apenas por ser aplicável aos arrendamentos não habitacionais e apenas em alguns casos. Depois, em 40 e tal, 42, foi largado para os profissionais liberais, até que na altura a Assembleia era constituída por muitos advogados e eles, enfim, de certa forma legislaram em causa própria, nesse sentido, porque achavam que é importante, realmente é importante ter um de preferência também para os profissionais liberais, e depois, finalmente, após o 25 de Abril, finalmente houve aqui a abertura das preferências legais para os arrendatários habitacionais. E manteve-se e continua, digamos, a expandir-se, apesar de, como nós iremos ver, com alguns contratempos. Em termos de natureza jurídica, bom, temos aqui um direito real de aquisição, como é, por exemplo, uma promessa real, aqui não há dúvida, ou seja, tem caráter de omnes, é oponível a terceiros, tem todo o tipo de características que estão no direito real, é absoluto, tem natureza corpórea, aqui não há dúvidas. Obviamente que estamos no âmbito de uma preferência legal e não convencional. Convencional também pode ser real como apenas obrigacional. Neste caso estamos apenas e só no âmbito de preferências legais e por isso existe aqui uma natureza real que torna este tipo de preferência oponível a qualquer tipo de terceiro, mesmo que haja a transmissão por parte do proprietário para terceiros e assim sucessivamente, ou seja, isso sequela, ele pode ir atrás do bem onde quer que se encontre e neste âmbito não há dúvidas. Como eu estava a referir, a última atualização que houve neste regime foi por parte da Lei 64 de 2018. Enfim, já passou uns anos, mas ainda assim é importante mencionar as principais alterações que foram realizadas naquela altura. Basicamente, com a Lei 64 de 2018, o período mínimo de duração do arrendamento foi reduzido para 2 anos, como nós vimos ver. Estava em 3, passou a 2 anos, ou seja, passou a ter um âmbito de aplicação mais vasto, porque é só necessário 2 anos para que haja a possibilidade de acionar este direito de preferência. Depois, outra alteração importante que nós vamos ver é a exigência de uma forma escrita para a comunicação da preferência do arrendatário, neste caso, o arrepio daquilo que existe na regra geral, no 414. Como terceiro ponto, houve também um alargamento para 30 dias do prazo para a declaração da preferência, mais uma vez também uma regra especial em relação àquilo que existe na regra geral. Depois houve uma densificação do conteúdo da comunicação, uma coisa mais burocrática, e finalmente houve aquela extensão que nós vamos ver, que está mencionado ainda no artigo número 8 do artigo 91, que depois acabou por ser declarado inconstitucional, que basicamente era estender o objeto da preferência a prédios não constituídos em propriedade horizontal. Bom, como eu referi, em termos de teleologia, de rácio, enfim, o direito de preferência no âmbito habitacional, a finalidade será principalmente facultar o acesso à habitação própria. Enfim, que eu tenho dúvidas que seja, nesta perspectiva, um interesse, digamos, com... Uma coisa é o direito à habitação, que isso é importante, que pode ser resguardado em muitas situações. Outra coisa é facultar ou ter um interesse de acesso à habitação própria quando vemos que os países menos desenvolvidos da Europa são aqueles que têm mais casas próprias. Né? Por exemplo, se nós formos para a Alemanha, nem sequer chega a 50% o número de pessoas que têm casa própria. E em Portugal promove-se a casa própria, o que aumenta o crédito, que aumenta as dívidas, enfim. Eu não sei, sinceramente, se é um interesse que deveria ser tutelado assim com tanta cuidado, mas é o que é. Mas, enfim, são coisas de base mais económica e de política, mas ainda assim não deveria deixar de mencionar, porque os países mais envolvidos têm menos habitação própria. E isto não tem nada a ver com o direito à habitação, que pode ser assegurado de outras formas. No âmbito do arrendamento para fins não habitacionais, ou seja, comercial e industrial para a profissão liberal, estará em causa a proteção, aqui sim, com mais mérito, do estabelecimento e da atividade económica ou profissional, permitindo a aquisição do local de atividade própria, o que favorece aqui a estabilidade e o desenvolvimento do exercício profissional ou empresarial. Bom, já não sei se conseguiram ouvir, mas agora é a parte
da minha filha dormir, aquilo às vezes ela começa, enfim, mais agitada. Como estava a referir, vamos ver dois tipos de direito de preferência do 1091, iremos ver outro, mas esse depois foi declarado inconstitucional. Por um lado, temos o direito de preferência na compra e venda ou dação de cumprimento do local arrendado, e iremos ver o que é o local arrendado, que é outra das dúvidas que surge aqui nesta matéria. E ainda, por outro lado, o direito de preferência na celebração do novo contrato por ter caducado aquele que estava vinculado em virtude de terem cessado os poderes legais da administração com base nos quais tinha sido celebrado. Nós iremos começar pelo segundo, que está no 1021, número 1, linha B, porque é o mais simples e porque, na verdade, honestamente, não tem grande aplicação prática, porque ele está, digamos, quase morto à nascença, digamos assim. Iremos começar por esse, depois analisarmos o do 1021, número 1, linha A, que é aquele, sim, que tem mais substrato, digamos assim, material. Mas, basicamente, nesta preferência para a celebração de um novo contrato, como eu vos disse, ele não tem tido grande amplitude prática. Ele não foi alterado pela Lei 64 de 2018. Basicamente, aquilo que se permite não é a aquisição de habitação própria ou de, digamos, propriedade para fins não habitacionais, mas sim a celebração de novo arrendamento, que apenas se dá em duas ocasiões, que estão ali referidas no PowerPoint. De um lado, por ter cessado por caducidade o direito, por exemplo, extinguiu-se o usufruto que tinha dado de arrendamento e por isso mesmo extinguindo-se o usufruto, mas extingue o direito pessoal do gozo, neste caso, que é a locação. Vejam neste caso o 1051, linha C. E, em segundo lugar, por terem findado os poderes legais da administração com base nos quais foi celebrado o contrato. Ou seja, aquilo que se permite é que o anterior arrendatário se substitua ao novo a quem o senhorio arrendou o mesmo espaço, tendo em conta o tipo de caducidade. Bom, nós podemos ter vários casos de caducidade por cessação do direito. Por exemplo, que eu referi, do usufruto. Vejam neste caso as formas de extinção do usufruto de 1466, como sabem, o usufruto é um direito real menor. Podemos ter um caso, por exemplo, do fideicomisso, ou seja, por parte do fiduciário, de 2290, que também se extingue por essa via, também poderá dar aso a esta situação. Podemos até estar sobre um caso de sublocação, em que se dá a locação com base no direito locatário que ainda vem de um procedente de contrato locativo, do Código de 1060, e, digamos, cessando este direito, obviamente também se cessa o contrato que está subjacente. No segundo caso, bom, no segundo caso também não é muito difícil. Existem vários casos em que a lei dá poderes legais de administração de bens e que os podem cessar. Por exemplo, o caso mais típico é dos pais relativamente aos bens dos filhos que estejam sob a sua administração. Neste caso, vejam o 1878, que é os seguintes, em que estabelece a possibilidade dos pais gerirem os bens dos filhos e até possibilita o arrendamento desses bens até ao máximo de 6 anos, que é que ele ainda refere isso, e, obviamente, também tem os casos onde esses poderes legais de administração cessam. Se vão lembrar de outro caso, por exemplo, do curador provisório do ausente, ou até do definitivo, depende depois se aplica o artigo 89 ou o artigo 99. Aquele caso do tutor de menores, não é? Em que os pais faleceram e tem de ser nomeado um tutor, obviamente o tutor também terá poderes legais de administração e está dentro deste âmbito. Vejam neste caso o artigo 1921, ou até o cabeça de casal de herança, ou até o ministro de solvência, ou até o agente de execução relativamente aos bens que são penhorados, ou até aquele novo regime, já não é assim tão novo, que é do acompanhante de maior acompanhado, que substitui os interditos e os inabilitados, que também têm poderes legais de administração e poderão estar dentro deste âmbito. Por isso, digamos que este artigo, desde logo, tem pouco interesse prático, porque está muito limitado a um tipo de caducidade, que é cessado o direito pelo qual se concedeu o arrendamento ou então cessação dos poderes legais de administração. E é importante nesta segunda parte da cessão dos poderes legais de administração porque a lei não refere poderes convencionais. Ou seja, é a lei que dá esses poderes legais de administração e por isso, por exemplo, se a locação for celebrada por mandato, o facto do mandato caducar não quer dizer que o contrato que foi celebrado por esse mandatário também caduque. Ou seja, o que está aqui em causa são apenas poderes
legais de administração e não convencionais. Enfim, isto é só para entenderem o tipo de casos que estão aqui em causa. Isto é um verdadeiro direito de preferência, apesar de ter assim um caráter um pouco estranho, e não pode ser confundido com aquilo que existia anteriormente, que era, enfim, que agora também se falou neste pacote de habitação, que é o direito ao novo arrendamento, em que era estabelecido no RAU, em que basicamente havia uma obrigação legal de contratar. Não é isso que está em causa. Está em causa um verdadeiro direito de preferência, e por isso ele acontece sempre mediante a celebração do novo contrato e o interesse do próprio arrendatário. Bom, como é que eu avalio este direito de preferência? O que é que eu poderia dizer? Ele é limitado, desde logo limitado pelas situações em que pode suceder, ou seja, em muitos casos de cessação do contrato ele nem sequer tem qualquer tipo de aplicação. Depois, se olharmos para o 1091 número 2, este direito de preferência, como está aqui referido no PowerPoint, existe apenas enquanto não for exigível a restituição do prédio, nos termos do artigo 1053, ou seja, se formos aqui ao 1053, o artigo refere. Aliás, este artigo tem como epígrafe despejo do prédio, mas não é nenhum despejo, basicamente trata-se de uma forma de digamos, alongar o prazo de caducidade, não tem a ver com despejo de prédios, enfim. Diz, em qualquer caso, dos casos de caducidade previstos na linha B do artigo 1051, a restituição do prédio, tratando-se de arrendamento, só pode ser exigida passado 6 meses. Basicamente é, digamos, em alguns casos é necessário alongar o prazo de caducidade devido ao tipo de caducidade e, digamos que este tipo de preferência liga a possibilidade de preferir com base neste prazo de 6 meses. Bom, não tenho interesse prático, porque basicamente o senhorio apenas será disparado pela ultrapassagem do prazo para que fique exonerado dessa preferência. Por isso, enfim. Além disso, em termos práticos, parece-me também um pouco sem sentido, com todo o respeito, mas durante o período de despejo do prédio, este está ocupado ou poderá estar certamente ocupado. Porquê? Porque o arrendamento irá subsistir, não é? Existe aqui o que se chama a caducidade retardada ou alargada. E por isso eu pergunto como é que o futuro arrendatário, o terceiro, que também terá interesse, não é? Para haver um interesse concorrente, para haver um direito de preferência, poderá de alguma forma tomar ciência do estado de conservação em que se encontra o local quando ele se encontra ocupado. Não faz muito sentido. Ou seja, até na prática este direito de preferência não faz qualquer tipo de sentido e por isso, enfim, também não vejo sinceramente porque é que os senhorios, proprietários e futuros arrendatários iriam celebrar de antemão um arrendamento ao termo de 6 meses, quando sabem que com isso iriam sujeitar um direito de preferência que podem evitar se celebrar um contrato exatamente no primeiro dia após o curso do prazo. Enfim, não faz muito sentido e por isso é que não tem tido uma grande aplicação prática. Ainda assim, para além destes problemas práticos que já existem, poderão existir outros problemas, um deles eu menciono aqui na parte final do PowerPoint, que é com o usufruto. A parte é com o usufruto, tendo em conta os poderes que o usufruto dá, basicamente o usufruto tem um âmbito de abrangência bastante alargado, só tem 2 limites negativos, o resto é, digamos, um poder de uso da coisa e fruição muito semelhante àquele que é dado ao direito de propriedade. Mas imagine o seguinte, imaginemos que um arrendamento contratado pelo usufrutuário, que é possível ao uso do 1444, ou seja, se nós formos aqui ao regime do usufruto, o usufrutuário poderá onerar a coisa, a não ser que o contrato assim não preveja, veja neste caso o 1444, aliás, poderá onerar e poderá transmitir, neste caso trata-se de uma oneração. Imaginem que existe um arrendamento, digamos, celebrado por parte de um usufrutuário, e cessa o usufruto e, naturalmente, cessa o arrendamento, por via do 1051, a linha C, como vimos. Ora, a questão é se o proprietário de raiz, que estava onerado com o usufruto, o nulo proprietário, como assim se chama, também fica afetado com estas duas circunstâncias, ou seja, além de suportar o contrato de arrendamento que não celebrou durante 6 meses, fica ainda onerado com a obrigação de preferência. Enfim, são coisas que a lei não veio prever e não faz muito sentido. Porquê? Porque, obviamente, que o proprietário ou o nulo proprietário não foi perdido nem está no contrato de arrendamento que celebrou e agora terá de suportar
um direito de preferência que nunca sequer teve qualquer tipo de contacto com o mesmo. Enfim, não me parece que este direito de preferência tenha grande utilidade e, em muitos casos, será até, digamos, desprovido de qualquer tipo de coerência a nível legal. Bom, vamos agora para aquilo que é o mais importante e o que tem dado, digamos, mais aso à discussão. Bom, este é o direito de preferência legal por excelência no âmbito do arrendamento urbano. Está previsto no número 1 da linha A do artigo 1021, em que basicamente é atribuído direito de preferência ao arrendatário do local arrendado há mais de 2 anos. Como eu disse, em 2018 o legislador alterou o prazo de 3 para 2, já foi menos, já foi 1. Obviamente, alterando para 2, o espectro de aplicação é muito mais alargado. Bom, diz que essa questão tem a ver com total direito à habitação, enfim, isso é outra discussão mais política. O que é certo é que a tentativa tem sido de alargar cada vez mais os direitos de preferência, seja no âmbito habitacional, seja no âmbito não habitacional. Ou seja, aquilo que deverá suceder é que o contrato de arrendamento deverá vigorar há mais de 2 anos. Obviamente, antes desse prazo, não existe qualquer tipo de direito de preferência. Uma dúvida que poderá surgir e se, por exemplo, houver uma cessão de posição contratual, já iremos ver isso daqui a pouco, ou seja, a questão é se, porventura, o arrendatário cedeu a sua posição contratual e o novo arrendatário que, digamos, está agora com o arrendamento em vigor, se não prefaz o prazo de 2 anos, mas se, em conjunto com o anterior, esse prazo for cumprido. Bom, e a resposta a isto penso que é óbvia, que é se a cessão de posição contratual foi devidamente autorizada e comunicada, naturalmente que o prazo deverá ser junto. E por isso, porquê? Porque aqui o que interessa é o âmbito material do contrato em si e não o âmbito subjetivo de quem está na posição de arrendatário. E por isso, se num todo, ainda que haja uma cessão de posição contratual, o prazo seja pelo menos 2 anos, existe um direito de preferência a favor do arrendatário. Ou seja, mesmo que aquele que é o cessionário esteja a menos de 1 ano, ou pelo menos 1 ano e pouco, na vigência do contrato de arrendamento, se o prazo for junto ao prazo anterior e por fazer pelo menos 2 anos, nesse caso já teremos um direito de preferência a favor do arrendatário. Isto é uma dúvida que tem surgido em alguns casos na prática. Enfim, penso que como só muda o âmbito subjetivo, não há nenhuma dúvida nesta questão e haverá sempre lugar ao direito de preferência. A questão que surge aqui, bom, antes disso, este direito de preferência é atribuído tanto ao arrendatário habitacional como não habitacional, ou seja, a lei aqui não distingue, aplica-se da mesma forma aos dois casos, e nós iremos ver que nem sempre é assim, vamos ver os restantes artigos onde essa questão é levantada. Ele é atribuído tanto ao arrendatário de prédio uno como de fação autónoma, ou seja, em prédio em propriedade horizontal. Aqui não existe qualquer tipo de discussão. A discussão que existe, e nós vamos ver, é sobre o conceito de local arrendado, que hoje em dia ainda suscita bastante discussão. Ou seja, basicamente, se houver um arrendamento de uma vivenda, naturalmente que existe direito de preferência. Se houver um arrendamento de uma fração autónoma num prédio em propriedade horizontal, também existe direito de preferência. Este direito de preferência pressupõe 2 tipos de negócios específicos, a compra e venda ou a dação em cumprimento, ou seja, pressupõe que haja o pagamento de um preço, e a dúvida que tem surgido na prática é que, por exemplo, se houver uma permuta, será que o arrendatário terá direito à preferência? Bom, a resposta que tem sido dada por parte da maioria do time é que não. Ou seja, que apenas e só no caso de compra e venda ou de dação em cumprimento, ou seja, onde há o pagamento de um preço, é que existe direito de preferência. Qualquer tipo de outro contrato típico, ou, por exemplo, união de contratos mistos, ou até um caso de permuta, não dá aso a um direito de preferência. Outra questão que também tem surgido na prática é se este direito de preferência irá favorecer o subarrendatário, ou seja, nos termos da sublocação do artigo 1060. Bom,
Eu penso que, tendo em conta que estamos perante uma preferência legal e que tem caráter erga omnes e por isso está sujeito a um princípio de tipicidade, como sabem, os direitos reais no direito português, além de serem típicos, são taxativos, ou seja, nós não temos um princípio de tipicidade aberta, como o direito francês, por exemplo. Ou seja, os nossos direitos reais são aqueles que estão previstos na lei e não permite a criação, mesmo com o preenchimento de alguns requisitos de novos tipos de direitos reais, isso não existe. E por isso, não resultando da lei, sob pena de nós violarmos o princípio da tipicidade do artigo 1326, não é possível nós tendermos este direito de referência ao subarrendatário. Por isso, aplica-se apenas e só ao arrendatário e não à sublocação. Outra questão que surge é qual é a posição do direito de preferência perante o contrato de promessa. Bom, aqui eu acho que a discussão aqui é fácil de ser entendida, é se o prometente vendedor ou dador em cumprimento terão a obrigação de dar preferência ao arrendatário, ou se pelo contrário, só no projeto definitivo é que surgirá esse dever, e por consequente pergunta se o arrendatário está a exercer esse direito de de contrato de promessa. Bom, eu penso que neste caso nós teremos de recorrer àquilo que está previsto no artigo 416, que refere projeto de venda, digamos, no âmbito geral desta matéria do direito de preferência. E por isso, só perante um projeto de venda é que haverá efetivamente o exercício, ou poderá existir efetivamente o exercício do direito de preferência, e este não será exigido no âmbito de um contrato de promessa. É isto que tem sido referido tanto pela doutrina como pela jurisprudência, e penso sinceramente que não existem grandes dúvidas em relação a esta matéria. Depois, a grande questão que é se é possível que este direito de preferência possa ser exercido apenas pela cota do prédio em compropriedade. Bom, esta questão é uma questão antiga que, enfim, eu tenho uma opinião e acho que esta opinião é consentânea com aquilo que têm dito os tribunais ultimamente, mas ainda assim a lei não resolve de forma totalmente clara. Existem aqui basicamente duas teorias. Uma teoria que é a chamada teoria expansionista, em que basicamente refere que a noção daquilo que é o local arrendado que está na lei, ele não é subordinado apenas e só àquilo que está arrendado de forma específica, mas sim todo o prédio. E por isso a preferência por parte do arrendatário poderá não incidir apenas sobre o local em que está efetivamente a gozar do local, mas sim a todo o prédio. E por isso, na prática, o que poderá acontecer é, de acordo com esta teoria expansionista, o direito de preferência abrange uma cota de prédio com propriedade. Porquê? Porque poderemos ter casos em que, como aconteceu na prática, e esse foi até o mote do número 8 do artigo 91, em que temos um arrendamento urbano de prédio que não está em propriedade horizontal e que não consiste numa unidade. Como sabem, em direitos reais, eu dou direitos reais há muitos anos, um dos princípios dos direitos reais é o princípio da especialidade, nas suas diversas vertentes. Uma das vertentes é o princípio da unidade ou da individualidade. E eu não posso, por exemplo, vender esta parte da garrafa e a outra parte vender a outra pessoa, não é? Porque é uma unidade. Isto é o mesmo que acontece com os prédios. Eu tenho que ter das duas, uma ou está em propriedade horizontal, eu posso vender as frações, ou se não está, então, das duas, uma ou vendo o prédio todo, ou vendo, digamos, a cota em regime de compropriedade, não é? Uma cota ideal, digamos assim. Ora, o que se coloca neste caso é que a lei refere o local arrendado. E o que é certo é que antigamente a lei referia prédio arrendado. E parece-me que esta, digamos, alteração legislativa não foi totalmente inocente, como alguns dizem, não? Parece-me que a lei o legislador quis resolver essa questão, dizendo, atenção, que dê de preferência apenas e só aquilo que é o local arrendado, e obviamente que isto requer a sua individualização. E se não houver individualização, então não poderá naturalmente existir direito de preferência. Bom, esta questão está bastante digamos, discutida por parte do doutrina de jurisprudência. Eu por acaso, tive a ver jurisprudência antes desta sessão e vi, por exemplo, um acordo recente de 2022 que adota esta, digamos, esta posição mais restritiva, digamos assim, em que refere
Das duas, uma, ou existe uma individualização do prédio, seja por via de uma fração autónoma, seja por via do prédio num todo, ou então não haverá direito de preferência a favor do arrendatário. Porquê? Porque a lei diz local arrendado e não diz prédio arrendado. E digamos que essa alteração que veio do NRAU foi propositada e não foi, digamos, uma mera incidência legislativa. Enfim, mas essa questão, como eu vos disse, não está fechada. Existem autores que defendem o contrário, defendem que, neste caso, o que vai existir é o exercício de preferência de apenas a cota de prédio com propriedade. Enfim, é uma questão em aberto que penso que ainda irá, digamos, dar bastante trabalho aos advogados, que não é propriamente negativo. Mas como eu referi, a teoria do local, que é a teoria mais restritiva, esta afirma que, em caso de transmissão onerosa do locado, o arrendatário só pode preferir na aquisição do local objeto do contrato de arrendamento. E por isso, como eu vos disse, de acordo com esta teoria do local, que é aquele que eu prefiro, das duas uma, ou existe individualização, não existe. Não existindo, não poderá, obviamente, existir direito de preferência, porque ele já vai além daquilo de que pressupõe. Bom, este direito de preferência também suscita questões relacionadas com o seguro. E eu diria que existem aqui dois tipos de questões a serem apontadas. Só aqui ver um pouco de água. Desde logo, o primeiro caso, como eu vos disse, é possível o usufrutuário, no silêncio da lei, ou então se o contrato não disser ao contrário, estabelecer ou onerar a coisa que goza o usufruto, e por isso é possível um usufrutuário onerar a coisa como locação ou como arrendamento urbano, em específico, de acordo com o 1444, e o que é certo é que, de acordo com o artigo 1052, a linha B, o contrato de arrendamento não caduca se, por exemplo, ele trespassar o usufruto. Ou seja, imaginemos que o A é usufrutuário, constitui a favor de B um contrato de arrendamento urbano e depois transmite o usufruto, que é possível, de acordo com o 1454, ou seja, ele pode tanto honorá-lo como transmiti-lo. Ao contrário do direito de habitação, que não é transmissível, o usufruto é transmissível. E o A, que tinha estabelecido um contrato de arrendamento a favor do B, transmite o usufruto assim. E aqui a questão que se coloca é se o arrendatário poderá ter um direito de preferência neste caso. Bom, parece-me que não, por uma razão, porque aquilo que a lei permite é a aquisição da propriedade. E neste caso, aquilo que o arrendatário iria adquirir é um direito de usufruto. E por isso não faz muito sentido que ele possa preferir um direito diferente que vem previsto na lei. Bom, a segunda questão é se o proprietário de raiz do imóvel, como está aqui referido no PowerPoint, que neste caso não é o senhorio, decide vender a nua propriedade sobre o mesmo. Ou seja, neste caso, a situação que temos é a seguinte: um usufrutuário constitui a favor de um terceiro um arrendamento urbano. E depois, mais tarde, o proprietário de raiz, ou seja, o nulo proprietário, que não celebrou o contrato de locação, decide transmitir, porque pode dispor, ainda condenado, transmitir a raiz do imóvel a um terceiro. Ou seja, aqui a questão é se, neste caso, o arrendatário terá ou não direito de preferência. Bom, também me parece que não será uma situação a levar em consideração, porque, neste caso, quem estabeleceu o contrato de arrendamento foi o usufrutuário, e o usufrutuário tem todo o interesse que o contrato se mantenha. Não é? Não faz nenhum sentido que, por via de um ato de terceiro, que foi quem não celebrou o negócio jurídico de locação, o arrendatário venha a preferir com base no outro tipo de contrato. Ou seja, não me parece que essa solução também seja a melhor. E por isso eu respondo a ambas as hipóteses de forma negativa. Ou seja, não me parece, nem com o trespasso usufruto, nem com a transmissão da raiz do imóvel, que haverá possibilidade de direito de preferência. Ou seja, é, digamos, restrito tanto ao direito de propriedade como à relação que ele tem com o senhorio diretamente. O senhorio, neste caso, no segundo caso, não é sequer o nulo proprietário, mas sim o usufrutuário. Bom, depois chegamos àquele caso
que eu queria referir, que agora deixou de ter importância prática, mas tem importância dogmática, que é o do número 8, artigo 1091. E vale a pena olhar aqui para este número 8 porque é muito interessante, porque, enfim, ele veio da geringonça, e como sabem, a geringonça tinha uma certa tendência política, que é respeitável, como qualquer outra, naturalmente, mas que obviamente defendia, de alguma forma, o direito à habitação e por essa via pensavam que havia medidas que talvez fossem proteger, mas não iriam proteger. Mas olhamos aqui para o 1091, número 8, e diz o seguinte: no caso de contrato de arrendamento para fins habitacionais relativo a parte de prédio não constituído em prédio horizontal, o arrendatário tem direito de preferência nos mesmos termos previstos para o arrendamento de fração autónoma a exercer nas seguintes condições. Número A. A linha A. O direito é relativo à cota-parte do prédio, correspondente à permilagem do locado pelo valor proporcional dessa cota-parte face ao valor total de transmissão. A linha B. A comunicação prevista no número 1.416 deve indicar os valores referidos à linha anterior. E a linha C, que esta é mais surpreendente, a aquisição pelo preferente é efetuada com a afetação do uso exclusivo da cota-parte de prédio a que corresponde o locado. Bom, obviamente que o direito de preferência tem sido ao longo dos tempos, e existem também mais 2 acordos do Tribunal Constitucional que são relativamente recentes nesta matéria, e tem sido alvo sempre de fiscalização por parte do Tribunal Constitucional, que tem dito que o direito de preferência em si não é desproporcional aos interesses que pretende tutelar. Mas, obviamente, isto teremos de ver sempre no caso concreto. E o que é certo é que 2018 deu entrada, depois da lei 2018 ter sido aprovada, que alterou esta matéria, deu entrada de um pedido por parte de 36 deputados de fiscalização abstrata sucessiva da constitucionalidade deste número 8, que basicamente tinha dos fundamentos. Por um lado, era uma limitação ao artigo 62 do direito de propriedade, e por outro, era uma limitação à justa indenização que poderia ser oferida neste âmbito. Bom, se olharmos para aquilo que foi a ratio da introdução deste regime, ele está relacionado, enfim, com a ideia de que este número 8 poderia combater a especulação imobiliária. Aliás, na altura até foi referido que este número 8 que ele visou era não permitir aquele negócio que houve com a fidelidade, em que houve um prédio que foi vendido no seu conjunto e não estava fracionado em termos de prédio horizontal, e por isso não permitia aos arrendatários exercer o direito de preferência, e por isso engendrou-se aqui este número 8, que basicamente, apesar de ligar ao direito de preferência que está na linha A, não tem nada a ver com ele. É, digamos, um direito de preferência sui generis, que na altura até foi referido, de alguma forma quebrava a ordem sistemática subjacente a este regime. Bom, mas como eu estava a referir, o objetivo na altura foi, digamos, de combater a especulação imobiliária, porque se dizia que não é possível aos arrendatários, neste tipo de casos, em que o prédio, principalmente em prédios históricos na Baixa de Lisboa e do Porto, que não estavam fracionados, exercer o seu direito de preferência, e, enfim, depois avançou-se para essa solução. Bom, esta questão foi alvo de análise por parte do Tribunal Constitucional, no acórdão muito famoso, que é o acórdão número 299/2020. Eu depois, após esta sessão, o que irei fazer é disponibilizar tanto a apresentação como os acórdãos que estou aqui a citar, em que, em termos simples, e para que isto fique bem explicado, aquilo que o âmbito de aplicação deste direito de preferência sui generis, aquilo que almejava era, digamos, alcançar os chamados arrendamentos parciais destinados a fins habitacionais. Ou seja, os arrendamentos que tinham por objeto parte delimitada de determinado imóvel juridicamente não autonomizado. Este era o objetivo. Enfim, e dava-se a possibilidade desta solução. Agora, este artigo foi analisado por parte do Tribunal Constitucional e, na verdade, foi rejeitado em toda a sua linha. Obviamente, nem todos os argumentos dos deputados foram
foram aceitos. Um deles que não foi aceito foi a questão da justimização, porque não estava em causa a questão da justimização, mas foi apontado por parte do Tribunal Constitucional que, em primeiro lugar, existia aqui uma limitação desproporcional à autonomia contratual. Em segundo lugar, que os objetivos que se almejava alcançar, que é o direito à habitação, não é alcançados passa o pleonasmo por parte deste novo direito, porque, na verdade, em primeiro lugar, na prática, seriam muitos raros os casos em que os arrendatários tinham possibilidade de, digamos, igualar as condições da proposta feita por todo o prédio. E, em segundo lugar, aquilo que lhe permitia alcançar não era, digamos, um direito sobre todo o prédio ou sobre o local arrendado, mas sim uma aquisição da cota-parte do prédio que correspondia à premiolagem. Isto tinha outro problema, que era, isto amputava a possibilidade do direito de propriedade ser transmitido como o proprietário queria. Porquê? Porque um prédio que é vendido num todo tem muito mais valor do que um prédio que é vendido às postas, digamos assim, em linguagem corrente. E, além disso, iria ligar um valor do mercado àquilo que é a premiolagem, que nós sabemos que muitas vezes o valor dos prédios não é só aferido, ou uma parte das vezes não é só aferido por via da premiolagem, existe outro tipo de fatores que são levados em consideração, como, por exemplo, as vistas, o estado de conservação do prédio, onde está o prédio localizado, etc. E por isso é que também, por essa via, existia aqui uma limitação de propriedade que era de todo desproporcional. E o Tribunal Constitucional declarou com força obrigatória-geral que esta norma é inconstitucional por violação do artigo 62, conjugado com o artigo 18, número 2 da Constituição Portuguesa. Enfim, isto, digamos que este acordo teve o voto vencido, embora não em todos os argumentos, mas eu penso que a solução foi a mais aceitável, até porque existem outros problemas que têm a ver com o direito privado que não seriam resolvidos. Um deles é que isto criaria quase um direito real um pouco estranho àquilo que é a nossa tradição, não é? Nós tínhamos um direito de compropriedade, mas que depois existia sobre parte especificada. E como nós sabemos, eu não posso, se for proprietário de um prédio, eu não posso vender uma parte especificada. O que eu posso fazer é transmitir a minha cota parte. Aliás, isso será considerado venda de bens alheios se eu o fizer. Para além disso, o uso, que obviamente pode ser regulado pelas partes, requer o acordo das mesmas, não pode ser imposto. O que esta solução estabelecia era que o arrendatário ficaria com direito com propriedade, que depois versava apenas e só sobre o local que estava arrendado. Enfim, isto era, digamos, uma engenharia jurídica que violava o princípio de tipicidade, violava o direito de propriedade constitucional e que, por isso, de forma, parece-me, totalmente clara, foi declarado inconstitucional e, digamos que é um bom aviso para os nossos deputados de que nem todo o tipo de interesses deve ser tutelado à custa daquilo que são os princípios básicos. Não é? Ou seja, enfim, realmente isto iria criar para além da desvalorização dos imóveis que estavam nesta situação, iria promover os litígios constantes entre comproprietários e os outros consortes, que obviamente não se iria entender porque não tinham os mesmos interesses. Depois existe o número 9 que sobreviveu, que é um artigo interessante, que de alguma forma vem, na minha ótica, confirmar aquela abordagem mais restritiva, porque permite, neste caso, a preferência conjunta, mas apenas e só conjunta por parte dos arrendatários. O número 9 diz o seguinte: caso o obrigado à preferência pretenda vender um imóvel não sujeito ao regime da propriedade horizontal, podem os arrendatários do mesmo, que assim o pretendam, exercer os seus direitos de preferência em conjunto, adquirindo, na proporção, a totalidade do imóvel em copropriedade. Ou seja, este artigo está feito para os casos de imóveis que não estão no regime de copropriedade e, por isso, permite que todos os arrendatários possam preferir, mas apenas em conjunto. E, por isso, basta que um deles não o queira, que, obviamente, que este artigo não se aplica. Mas, enfim, na minha ótica é mais, digamos, um sinal de que aquilo que o legislador quis dizer no número 1 como local arrendado é apenas um local arrendado. Porquê? Porque esta solução está feita para os casos de prédios que não têm individualização para um só arrendatário e, por isso, existe essa possibilidade de preferir em conjunto. Mas, obviamente, que requer
que esta preferência seja em conjunto e, por isso, faltando um dos comproprietários, a mesma já não se aplica. Depois, digamos, existem aqui outras questões mais minudências, mas que ainda assim são importantes nesta matéria. Desde logo, a questão da comunicação para preferência e exercício do direito. Bom, o artigo 1091 tem aqui uma regra que é a regra habitual em matéria de preferências legais e que remete para aquilo que é as regras gerais da preferência, o artigo 416 a 418, o artigo 1410 da ação de preferência. Contudo, existem desvios, e é estes desvios que eu irei mencionar aqui, que estão explanados aqui no PowerPoint. Desde logo, a forma de denúncia. Vejam neste caso 1091, número 4, em que, ao contrário da regra geral, existe forma escrita. Obviamente que todos os advogados fazem sempre forma escrita, mas digamos que para os outros tipos de preferência não é necessário, mas para este caso é necessário. A lei desvia-se neste âmbito da regra geral. Obviamente que, se não houver forma escrita, existe nulidade do ato. A carta, além disso, deve ser efetuada, a comunicação deve ser efetuada por carta registada com aviso de recepção. Este é, digamos, mais um desvio à regra geral, que é estabelecido no 1091, número 4. Além disso, o prazo concedido ao titular da preferência é diferente. Em vez daquele prazo supletivo de 8 dias que está previsto no 416, número 2 exatamente, e o número 4, o artigo 1091, fixa um prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência, mais um desvio à regra geral. Naturalmente que a regra do 416, número 2 é supletiva e pode sempre ser ampliado, mas neste âmbito, no âmbito da preferência do 1091, o prazo é de 30 dias. Além disso, uma chamada de atenção para o facto do conteúdo da comunicação ter, digamos, um conjunto específico de informação que é prevista no artigo. Vejam neste caso o artigo 1091, número 6 e 7, ou seja, no caso de coisa vendida conjuntamente com outras nos termos do artigo 417, o obrigado indica na comunicação o preço que é atribuído ao locado, bem como os demais valores atribuídos aos imóveis vendidos em conjunto. E além disso, no número 7, quando seja aplicável o disposto no formato final do artigo 417, número 1, a comunicação referida no número anterior deve incluir a demonstração da existência de prejuízo apreciável, não podendo ser invocada a mera contratualização da não redução do negócio como fundamento para esse prejuízo. Se bem nos lembramos, o artigo 417, número 1, in fine, ele estabelece aquela possibilidade daquele que é obrigado à preferência, digamos, a referir que existe aqui um prejuízo assinalável pelo facto das coisas serem vendidas em separado. Ou seja, esta possibilidade continua a existir, mas, digamos, é densificada com um conteúdo de comunicação mais significativo no âmbito do artigo 1091, número 7. Depois, outras questões antes de finalizarmos. Bom, primeira questão. Qual é a posição da preferência do 1091 no concurso com outros preferentes? Bom, aqui o 1091 também resolve esta questão. 1091, número 3, ao referir que o direito de preferência do arrendatário é graduado imediatamente acima do direito de preferência conferido ao proprietário do solo pelo artigo 1535, ou seja, no caso do direito de superfície, ou seja, basicamente é em penúltimo lugar. Assim, podemos imaginar o caso que se trata de um prédio urbano com um ou mais proprietários. Os consórcios ficarão graduados em primeiro lugar, ficando os arrendatários preteridos, que só depois dos consórcios é que poderão exercer o seu direito de preferência, a chamada preferência sucessiva, não é? E por isso esta é a graduação que é estabelecida para o 1091. Outra questão que surge nesta matéria é se o direito de preferência poderá ou não ser transmitido. Bom, eu parece-me que sim, como está referido aqui no PowerPoint, mas com uma condição. Só é possível quando o direito de preferência já tenha sido exercido. Não poderá ser quando seja apenas uma mera expectativa de aquisição. Porquê? Porque o direito de preferência, na sua natureza, é um direito dependente de outro direito, e por isso só com a posição jurídica inerente é que é transmissível, e antes disso não faz sentido, porque não existe sequer. Existe enquanto expectativa e não enquanto direito.
E por isso, só com o exercício do direito de preferência é que passa a ser um direito próprio senso, com uma dimensão patrimonial, e aqui nós temos o princípio do direito privado, que é o livre de transmissão patrimonial dos bens, e por isso, neste caso, não existe qualquer tipo de óbice à transmissão do direito de preferência que já foi exercido. Depois, outra questão que surge nesta matéria é se o direito de preferência tem ou não natureza injuntiva. Eu lembro de ler que há uns tempos comentário do professor Pino Furtado, em que, em termos gerais, diz que sim, diz que é possível existir, digamos, a transmissão, ou melhor, a preterir por contrato este direito de preferência. Eu continuo a ser um pouco conservador nesta matéria, parece-me que aquilo que está adjacente ao estabelecimento deste direito de preferência, ou destes direitos de preferência, é um interesse público, tanto do direito à habitação ou do lado do arrendamento não habitacional, da estabilidade do negócio, e por isso, sempre com base na proteção da parte mais frágil, que é do locatário, e por isso parece-me que não é possível, na minha ótica, haver, digamos, o afastamento de qualquer tipo de preferência do 2021 por contrato. Mas atenção que esta matéria ainda é uma matéria controvertida, nem toda a gente concorda com esta posição. Obviamente que isto não obsta que, quando o direito de preferência possa ser exercido, haja renúncia, tal como há renúncia, por exemplo, ao uso campeão, quando ela já pode ser exercida. Se eu puder exercer o uso campeão, posso renunciar a ela, não posso renunciar previamente. É mais ou menos o mesmo, não é igual, mas a ideia que está aqui subjacente a esta questão, que é, eu posso sempre renunciar ao direito de preferência quando já posso exercê-lo. Agora, não posso afastar por contrato, na minha ótica, tendo em conta os interesses que são subjacentes a estes direitos de preferência, digamos, excluir por si só a possibilidade do arrendatário preferir tanto no âmbito da linha A como do âmbito da linha B do número 1. E por isso, enfim, como eu vos disse, esta é uma posição que é, enfim, um pouco controvertida, não está totalmente assente. Existem posições que referem, como eu referi, que caso aqui existe um interesse público, por isso não poderá haver aqui um afastamento da preferência legal. Outros dizem que não, que este direito de preferência não tutela, ou pelo menos que o interesse público não é assim tão forte que torna a norma injuntiva, e por isso ela poderá ser afastada por contrato. Obviamente, já agora tem esta questão, é importante também ser esclarecida, que é, nada impede que as partes, por via do 414 e seguintes, estabeleçam novos direitos de preferência, por via convencional, tenham ou não eficácia real. Isso dependerá depois do caso concreto. Ou seja, o facto da lei estabelecer preferências legais neste âmbito não obsta que as partes, por livre e espontânea vontade, possam estabelecer novas preferências convencionais, factícias, não é? Ou seja, não há nenhum problema que isso suceda, e podem até, se registarem e se puserem essa cláusula no contrato, dar eficácia real. Não há qualquer tipo de problema com isso. Muito bem, isto é o que eu vos tinha para dizer. Enfim, algumas partes eu acelerei um pouco, tal como é do tempo. Estou à vossa disposição, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado, Soutor, por esta fantástica exposição. Creio que, na verdade, temos aqui duas questões. Uma questão. Exatamente. O colega Dr. Sérgio Martins, não sei se o Soutor consegue ver desse lado Sim. também. Então, a questão é a seguinte, vou referir para todos. Se o inquilino vier, muito obrigado. Se o inquilino vier a tomar conhecimento que o imóvel foi vendido por valor inferior ao que foi ofertado, com base no artigo 416, número 1, o que lhe cabe fazer? Ou seja, neste caso, bom, neste caso, o que eu puder fazer é tentar uma ação de responsabilidade civil, não é? Porque aqui, digamos que, tanto por via extracontratual, até por via, digamos, de culpa incontraível, poderá ver a sua prejuízo satisfeito. Ou seja, porque é que aí a única via é essa, porque parece-me pela questão que ele exerceu o direito de preferência. Digamos que ou foi o que foi, neste caso, violado foi a questão da paridade de condições, que é isso. E por essa via, naturalmente, que eu pudesse tentar uma ação de responsabilidade civil para que esta questão seja tratada. Bom,
Pelo menos até agora não chegaram mais nenhumas questões. Os colegas já sabem que estão à vontade para colocar as questões que entendam pertinentes. O doutor Sérgio volta a colocar uma questão, doutor, em Sim, que ou ele seja, pergunta se o direito de regresso é possível nessa situação. claro, e aqui não é, digamos, em termos de natureza, não é bem um direito de regresso. Basicamente, há aqui um prejuízo, existem danos e ele poderá ressarcir esses danos por via de uma ação de responsabilidade civil. Naturalmente que sim. Entretanto, há um colega que coloca esta questão. Embora o contrato não caduque com a venda do locado, é conveniente fazer um aditamento a mencionar a alteração dos senhorios e possíveis moradas? Nesse caso, o Souta está-se a referir a que situação? Assim, em geral, não é? Não tem a ver com esta questão em concreto. Penso que sim, penso que será uma questão genérica. Ou seja, embora o contrato não caduque com a venda do locado, é conveniente fazer um ditamento mencionar a alteração dos senhorios e possíveis moradas. Bom, mas neste caso é um novo contrato, não é? Se sou bem perceber, é isso. Ou seja, está-se a referir à situação, porque parece-me que está-se a referir à questão da cessão da posição contratual. Eu penso que A está a questão é, referir. há aqui uma questão importante, que é o 1057, que é uma regra muito importante no âmbito do arrendamento, digamos, estabelece uma norma que é semelhante àquilo que sucede nos direitos reais, que é... O colega, entretanto, doutor, desculpe interrompê-lo, Sim, sim. acrescentou moradas para efeitos de domicílio convencionado. Então, o 1057 estabelece uma regra muito importante, que é a transmissão da posição do locador. Mesmo que haja, que, enfim, uma regra que tem como base a proteção da habitação, mesmo que haja a transmissão do prédio locado para terceiro, obviamente o contrato de arrendamento não caduca. Que é, digamos, este, digamos, é o artigo que tem promovido as dúvidas sobre se o arrendamento é ou não um direito real. Na minha ótica não é, mas esta regra serve para salvaguardar o direito à habitação. Porque senão era fácil acabar com o contrato de arrendamento, que era só vender o prédio terceiro e basicamente o contrato caducado. Isto não sucede. Bom, agora, se há um novo contrato, esta questão não. Obviamente que deverá haver uma comunicação do novo proprietário, naturalmente. E digamos que, olhando para a situação em concreto, um aditamento ao contrato não tem, não faz nenhuma espécie, e penso que é um bom procedimento, claro. Porque há uma regra básica nos contratos, é que, digamos que a identificação da pessoa de contacto, sempre que é atualizada, deve ser comunicada, e por isso será a mesma situação. Muito bem. Temos aqui mais uma questão colocada pela colega doutora Ivona Abreu. E não pode interpor a ação de preferência. Ou seja, ele não preferiu porque lhe foi comunicado um preço e depois a venda foi por valor inferior, alegando nomeadamente que por aquele preço ele teria interesse em preferir. Nesse caso, se ele não preferiu, sim, naturalmente que sim, 1410 aplica-se nesse caso, ele terá aquele prazo de, creio de 6 meses para intentar a ação de preferência e não há dúvidas. Se ele não preferiu, sim. A questão é que, há pouco para cima que a questão era colocada se ele tivesse preferido depois, digamos, se chegasse ao conhecimento que a oferta era inferior. Agora, neste caso, se ele não preferiu para essa questão, claro que sim, aí sim. Desde o momento que ele tem conhecimento dessa situação, terá 6 meses para intentar a ação de preferência de 1410. Totalmente de acordo. Bom, e creio que não temos mais questões. De qualquer forma, eu deixei o e-mail na apresentação. Eu depois, a doutora, se me permitir, eu envio os acórdãos e a apresentação Claro para que sim, doutor, distribuir, agradeço. que pode sempre ser útil para algum colega. Está aqui um colega, doutor Paulo Estima, a dar os parabéns ao doutor pela brilhante exposição. Eu é que agradeço, muito Portanto, obrigado. não sou a única a considerá-lo. Eu é que agradeço. Doutor, não havendo mais questões, renovo agradecimentos por esta honrosa presença no curso de arrendamento urbano. Penso que há aqui uma questão, doutora, peço desculpa.
Doutor Eu Paulo penso que, Estima, no caso de um arrendamento já com 25 anos de um prédio com 4 casas. eu penso que a questão ainda vai ser formulada, penso eu. Vamos aguardar. Mas que no decurso da vigência do arrendamento, 3 delas foram desocupadas. Penso que a questão ainda está a ser formulada, penso eu. Sim, sim, penso que faltará aqui agora concluir. Existindo inclusive a ocupação ilegal das outras 3 casas por parte do arrendatário. Com certeza, perdão, o Dr. Paulo Estima deve estar ainda a concluir. Existe direito de preferência por parte do arrendatário. Agora sim temos aqui a Sim. conclusão. Então, Portanto, no fundo será isto. No caso de um arrendamento já com 25 anos, de um prédio com 4 casas, mas que no decurso da vigência do arrendamento, 3 delas foram desocupadas, existindo inclusive a ocupação ilegal das outras 3 casas por parte do arrendatário. Existe nesta situação direito de preferência por parte do arrendatário? Doutor, faz então favor. uma das questões que discute nesta matéria do direito de preferência é se o direito de preferência existe apenas e só quando existe contrato efetivo ou se existe em abstrato, seja no sentido até quando, por exemplo, existe uma condição suspensiva. Eu estou a dizer isto porque pode ser enquadrado desta forma. Ou seja, o direito de preferência existe quando existe um contrato de arrendamento efetivo e legal, naturalmente. E não há dúvidas. E por isso, com relação aos outros casos que foram ocupados ilegalmente na situação que referiu, aí não existe direito de preferência de certeza absoluta. Não faz sentido, não é? Sob pena de estarmos digamos, a beneficiar o infrator, não é? Agora, com base no contrato que eu já tinha, esse contrato de 25 anos, ele terá sempre de direito de preferência e não há dúvidas sobre isso. Mas só, eu não sei qual é, ou seja, não sei se está a falar de fações autónomas, se está a falar numa casa que tem várias divisões, vários fogos, mas num regime de não fracionamento, não sei. Obviamente, se for no caso de fracionamento, não há dúvida, ele terá sempre direito de preferência sobre o local arrendado, não é? Se o caso for uma casa, por exemplo, que está dividida em vários fogos e ele só ocupa um dos fogos, naturalmente aí o direito de preferência fica impedido pela questão do local arrendado, não é? Porque ele não pode estar a ter um direito de preferência sobre uma cota ideal. Essa é a questão. Um, Enfim, se for um caso de fracionamento e ele ocupou as outras 3 frações, aí também a resposta não será diferente, porque não terá nunca direito de preferência sobre aquelas que ocupou, aí não há dúvidas. Muito bem, entretanto, doutor, creio que temos aqui mais alguma questão. O doutor Paulo Estima acrescentou: no fundo, temos um prédio em que não existe propriedade horizontal. Eram 4 casas com contratos de arrendamento autónomos, sendo que hoje só subsiste um contrato. E depois acrescenta ainda: refiro ilegal porque era do desconhecimento do senhorio essa ocupação, mas não existe sentença a declará-lo como ilegal. Mas se existiam 4 contratos de arrendamento, como é que eram desconhecidos do senhorio? Sim, na verdade. Não será um caso de subarrendamento? Ou se fosse subarrendamento, só assim é que terá lógica. Sim, mas se O for Dr. Paulo Estima, de subarrendamento, certo, virá esclarecer entretanto, enquanto o Dr. Paulo Estima esclarece, a doutora Ivona Abreu coloca esta questão. No número 9 do artigo 1091, se apenas um arrendatário estiver interessado, não poderá ser exercida a preferência? Terão que ser sempre todos os arrendatários? exatamente. Essa é a questão. Ou seja, a lei refere em conjunto, basta um deles, porque assim o que iria dar seria um fracionamento artificial da coisa e não há individualização suficiente. Ou seja, ou vão todos a jogo ou não vai nenhum.
Basicamente essa é a regra. Bom, o colega, entretanto, não veio esclarecer e, de facto, assim não é viável Mas responder. eu Paulo vou... Estima acrescentou agora. Esclareço. Existiam 4 contratos autónomos nas 4 casas, mas 3 contratos terminaram. Ok. Essas 3 casas que ficaram vagas foram, entretanto, ocupadas pelo arrendatário da casa 4. Ok. Aí a resposta será a mesma. Eu não posso ter um direito de preferência sobre um contrato de arrendamento que não existe, mesmo que haja uma relação de facto, não é possível. Sou pena de nós estarmos a beneficiar do infrator e por isso o direito de preferência haverá apenas e só para o contrato que é válido, que é o primeiro contrato, e não para as 3 casas que foram ocupadas, mesmo que anteriormente já tivesse existido um contrato de arrendamento. O doutor esclarece essa ocupação é do desconhecimento do senhorio, o senhor já tinha referido anteriormente. Sim, ou seja, ainda reforça a tese que Claro. eu referi. Aí não há direito de preferência, e não há dúvidas, e não é uma questão até que seja controvertida. Tem de haver um contrato legal e efetivo para existir um direito de preferência. O doutor ainda veio dizer novamente, o problema é que a descrição predial está desatualizada e refere apenas à existência de uma casa. Como é que eu esqueci? Sim, mas nesse caso continua a não existir, ou seja, o princípio básico, não existindo um contrato de arrendamento legalmente constituído, não há direito de preferência. Sim, sem Pelo dúvida. menos, ou seja, até poderá existir o direito de preferência ao concorrente, seja do proprietário, enfim, existem, como eu vos disse, digamos, múltiplos direitos de preferência na ordem jurídica de preferência. Agora, do 1091 não é possível. Pois, ele ainda veio dizer, trata-se de uma descrição predial muito antiga, manifestamente desatualizada. Pois, Sim, mas aí nesse caso, tampouco haveria uma individualização, não é? claro. De que existisse um direito de preferência. Relativamente a esta situação, o colega doutor Sérgio Martins veio aqui fazer um comentário engraçado. Em comentário à pergunta do Dr. Paulo, tenho a dizer que o direito não protege a quem dorme. Pois, na verdade. É verdade, concordo Na totalmente. verdade é. Assim é. Concordo totalmente, é sempre assim. Por isso é que são necessários advogados, não é? Precisamente, precisamente. Pronto, e, entretanto, a doutora Ivone vem também agradecer ao seu doutor pela brilhante exposição. Muito obrigado, Sr. Ivone. O gosto foi todo. Entretanto, o doutor João também a agradecer a brilhante exposição e colocar uma questão, que é esta. O inquilino recebe uma carta do senhorio para exercer a preferência por um preço. Ele aceita e, posteriormente, o senhorio envia-lhe uma outra carta com uma proposta por preço superior. Quid Essa é uma, iuris? essa é uma boa questão e é uma situação que acontece muito na prática. Existe, a partir do momento que existe uma proposta, existe um convite a contratar. E por isso a outra parte aceita, digamos que congela a situação. Então não pode depois vir aumentar a proposta. Porquê? Porque já existe um projeto de venda. E isto, atenção, isto numa situação de direito de preferência, porque uma coisa, se estiverem a negociar um com o outro, é diferente. A questão é eu apresentar uma proposta que fez a um terceiro e apresentá-la agora ao arrendatário. Agora, se eu estiver a negociar um com o outro, isso é diferente. Isso é uma questão totalmente diferente. Sem dúvida. Creio que não entraram mais questões, pelo menos daqui não consigo ver. Se o doutor, creio que consegue visualizar, creio que não. Não consigo. Bom, vamos dar então por terminada esta sessão. Renovo agradecimentos ao Sr. Doutor por esta brilhante exposição. Relembrava aos senhores doutores e às senhoras doutoras, e conforme já divulgado há alguns dias na página Facebook da Delegação de Braga da Ordem dos Advogados e também divulgado, entretanto, na agenda semanal do Conselho Regional do Porto, que a próxima sessão, a sessão número 24 deste curso, será no próximo dia 27, segunda-feira, e contará com a presença da senhora professora doutora Isabel Meneres Campos. Um bom final de semana para todos e Muito até à obrigado. próxima. Até à Muito próxima. obrigada, Foi um doutor. Muito gosto. obrigada. Uma boa tarde para todos e uma boa resto da semana. Muito obrigado. Obrigada.